Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós estudaremos o panorama da época em que a guerra aconteceu. Como é que as pessoas estavam vivendo, quais eram os acontecimentos, o que moviam essas pessoas. E para fazê-lo, nós usaremos o historiador inglês Eric Hobsbawm. Ele escreveu um livro, A Era dos Extremos, O Breve Século XX. Então, para ele, o mundo viveu um período definido como a Era da Guerra Total. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Para essa geração de europeus, a palavra paz significava antes de 1914. Então, para esse historiador, era compreensível pensar assim: antes de 1914 não havia uma grande guerra fazia um século. Não houvera em absoluto guerras mundiais. E tudo isso mudou em 1914. Então, a Primeira Guerra envolveu muitas potências. Houve uma mudança muito drástica, né? Nós sabemos que houveram muitas perdas, muitas mortes. E foram muitas as guerras que, a partir da Primeira Guerra, começaram a eclodir pelo mundo ao longo do século XX. Por essa razão, o historiador Hobsbawm diz que 1914 inaugura a Era do Massacre. Como a nossa aula envolve arte, sociologia, não posso deixar de mostrar para vocês uma pintura chamada Estamos Produzindo um Novo Mundo, de Paul Nash, 1918, um óleo sobre tela, em que ele descreve a terra desolada, completamente desolada, como você pode ver agora na imagem. Mas antes da guerra ocorrer, o que essas pessoas faziam? Quais eram os rumos que a sociedade estava tomando na época? Era uma época muito frutuosa, uma época rica, de crescente expansão em todos os aspectos. Tão expansiva e tão rica que foi chamada de Belle Époque. Essa Belle Époque, ela teve esse nome porque as sociedades europeias estavam vivenciando um período de grande avanço tecnológico. Não somente na tecnologia, mas também nas artes, na cultura em si. Havia um crescimento muito grande, muitas invenções relevantes, como nós vamos ver agora. Então, entre 1880 e até o início da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, as sociedades europeias estavam vivendo um deleite uma fase muito boa, muito gostosa. Como eu disse, a tecnologia havia tomado rumos surpreendentes, como a invenção do motor à explosão, não é? Que nós temos hoje os carros aí que funcionam com os pistões e tal. Isso foi um marco muito grande porque fez com que as empresas crescessem, fez com que os carros melhorassem e o emprego dos derivados de petróleo como combustível, o avião, o automóvel, o telégrafo sem fio, tudo isso é da chamada Belle Époque, por isso recebe esse nome. E todas essas invenções recebem o nome também de Segunda Revolução Industrial, porque nós sabemos que houve aquela primeira Revolução Industrial em que era usado máquinas a vapor, onde precisava de um grande número de pessoas para fazer com que uma máquina que funcionasse a carvão tivesse êxito. E mesmo assim, houve grande crescimento. Agora, nós estamos vendo o que seria chamado de a Segunda Revolução Industrial. E, ao mesmo tempo, alguns países europeus, sobretudo esses quatro, Inglaterra, França, Bélgica e Holanda, se beneficiaram muito, agora vem o momento safadeza, se beneficiaram muito da exploração
das riquezas da África e da Ásia. Foi a época do chamado neocolonialismo. As nações já haviam sido colonizadas e esses 4 países estavam expoliando a África e a Ásia. Vamos falar agora do crescimento em geral. Esse crescimento econômico, o avanço tecnológico e a exploração neocolonial dos povos africanos e asiáticos foram características da expansão do capitalismo na Europa, que modificou a vida de parcelas significativas da população, especialmente dos que tinham muito dinheiro para explorar os africanos e os asiáticos. Então, nesse período, a Europa conheceu também grande florescimento cultural, com o surgimento de várias escolas artísticas, como o impressionismo. E houve também muita expansão da imprensa, na venda de livros e de literatura. Na primeira revolução industrial, nós vemos uma urbanização rápida, porque era necessário ter suprimentos para as pessoas estarem ali naquele local, então surgiram farmácias, enfim, todo esse lance de comércio que vocês já sabem. Mas na segunda revolução industrial, nós vemos um outro tipo de urbanização, muito mais voltada para o lazer, voltada para a abstração mental, que seria teatros, cafés, restaurantes, aqui no caso do nosso Brasil, né, os bares. Então, aí surge o cinema. O cinema surge nessa época. E, ao mesmo tempo, houve também uma maior expansão na área da comunicação. Por exemplo, a invenção do telefone. Isso foi, uau, algo muito grande. E também uma expansão do uso da eletricidade. E era comum também a crença de que as descobertas científicas resolveriam todos os problemas da sociedade. Olha onde nós estamos, olha a nossa tecnologia e a sociedade. Tem os problemas resolvidos? Não. Essa é uma litografia colorida de 1889, que é a vista da Exposição Universal de Paris, mostrando os diversos pavilhões e a Torre Eiffel, erguida para essa feira e inaugurada naquele ano. O cartaz apresenta a urbanização da capital francesa, preparada para receber o evento que enaltecia a modernidade, a tecnologia e o progresso das potências industriais em fins do século XIX. Essa imagem reflete o otimismo da Belle Époque burguesa. Esqueci de falar esse detalhe, né, gente? É Belle Époque para os burgueses. Quem era pobre, talvez nem percebeu, né? Que era uma Belle Époque e de repente, bum, explode a guerra. E havia razões para os europeus se lembrarem do período anterior à Primeira Guerra, porque a classe média e o empresariado conheceram décadas de prosperidade econômica e cultural. Tiveram acesso aos bens materiais e culturais da Belle Époque. Os trabalhadores, mesmo enfrentando as duras rotinas nas fábricas, conseguiram se organizar em sindicatos e partidos políticos, por meio dos quais lutavam para melhorar suas condições de vida e trabalho. O ano de 1871 marcou o início de mudanças importantes nas relações entre os países europeus naquele ano. A Prússia, um dos estados alemães, venceu a guerra contra a França. Como consequência, a Alemanha unificou-se e se tornou a segunda economia industrial do mundo, atrás dos Estados Unidos. Para a Alemanha, a construção de uma ordem internacional baseada na paz era benéfica aos seus interesses. A fim de evitar novas guerras e garantir a supremacia do país, o chanceler alemão Otto von Bismarck desenvolveu uma complexa estratégia diplomática. Vamos ver o que ele pensou. O sistema Bismarck, foi assim chamado, né? Recebeu o nome dele, evitou conflitos com a Inglaterra e procurou reduzir os efeitos do aumento da rivalidade entre os países após a Alemanha atingir a condição de potência econômica e militar. O objetivo era manter a neutralidade dos ingleses diante de conflitos na Europa continental. Com a França, Bismarck encontrou dificuldades de negociação em virtude do ressentimento dos franceses com a derrota
na Guerra Franco-Prussiana. Os alemães, após a vitória, tomaram a França, a região da Alsácia-Lorena, esse nome eu acho interessante, rica em carvão, o que despertou o sentimento de revanchismo dos franceses. Estavam errados? Não, né? Para isolar a França, Bismarck tentou aliar seu país ao Império Russo, mas não conseguiu. A Rússia tinha rivalidades com o Império Austro-Húngaro, aliado dos alemães. Na impossibilidade da aliança com o Império Russo, o chanceler alemão firmou pacto com a Áustria em 1879. Pelo acordo, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro seriam aliados se sofressem ataques de um país inimigo. Em 1882, a Itália aliou-se aos dois impérios. Formou-se assim a Tríplice Aliança, com as relações amistosas mantidas com a Inglaterra e aliança com o Império Austro-Húngaro e a Itália. Bismarck conseguiu isolar a França. Olha só, o cancelamento da França. Se o governo francês declarasse guerra contra a Alemanha, estaria sozinho na Europa. Outro problema grave que ocorria na Europa desde 1880 deve ser considerado: os movimentos nacionalistas. Em diversos setores da sociedade, como os que representavam os empresários, os proprietários rurais, a classe média, os grupos políticos conservadores e até mesmo os trabalhadores, desenvolveram-se ideias que defendiam a superioridade de uma nação sobre as outras. Esse é o aspecto negativo do nacionalismo. E é em cima do nacionalismo que surgem ideias absurdas de exterminar uma raça, por exemplo, para justificar suas maluquices aí, deixa pra lá. O patriotismo extremado era marcante nos movimentos nacionalistas e mobilizavam grandes setores da população da Inglaterra, Alemanha, França, Império Russo, Império Turco-Otomano e Itália. Difundia-se a rivalidade entre os povos europeus com base em uma suposta superioridade racial e cultural. Bom, nós ficamos por aqui e na aula que vem nós daremos continuidade a esse assunto.